O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar ações diretas de inconstitucionalidade que questionam as novas regras de propaganda eleitoral. O julgamento deve ser retomado na tarde de hoje. Os ministros estão analisando 4 ações em que partidos políticos questionam as novas regras trazidas pela mini-reforma eleitoral de 2015 para a participação de candidatos em debates, além da divisão do tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Pelas novas regras, as emissoras de rádio e TV só estão obrigadas a convidar para debates os candidatos de partidos com mais de 9 deputados na Câmara. Além disso, a propaganda eleitoral gratuita passou a ser dividida entre os partidos da seguinte forma: 10% para os partidos que não têm deputados federais no Congresso e 90% para os que têm mais de 6. Para os partidos, as mudanças são prejudiciais. Quando os partidos, os candidatas mais precisam do tempo para a apresentação das suas propostas, é quando a legislação eleitoral desiguala, conferindo a esses partidos de menor representatividade tempo menor de exposição durante a propaganda eleitoral gratuita. O ministro Dias Toffoli defendeu que tanto a regra que trata da propaganda eleitoral quanto a que trata dos debates são válidas. Antigamente, era 1/3 dividido igualmente entre todos os partidos, tivessem ou não tivessem representação no Congresso Nacional, e 2/3 para aqueles que tinham representação no Congresso Nacional. Isso foi originado por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, quando não havia lei ainda a respeito. Nós temos também que relembrar que os debates eleitorais, eles são facultativos e não têm assento na Constituição. Nenhum partido político, nenhum candidato, nenhuma coligação tem direito subjetivo a exigir que uma emissora faça um debate. É uma faculdade das emissoras. Já o ministro Luiz Roberto Barroso votou pela validade, mas apontou a forma como as novas regras devem ser interpretadas. Eu estou interpretando conforme a Constituição para dizer que os 2/3 não podem excluir alguém que a emissora convide. O julgamento deve ser retomado na sessão de hoje. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça continua aqui no estúdio e agora o assunto é a sessão de ontem no Supremo. Gisele, quais as principais alterações da reforma eleitoral? Bom, essa mini-reforma eleitoral ela foi introduzida com a Lei 13.165, que é de setembro de 2015. Então, ela trouxe algumas mudanças, alterou tanto a lei das eleições, como também a lei dos partidos políticos e o Código Eleitoral. Dentre as mudanças, que foram, na verdade, introduzidas por essa legislação, muitas dizem respeito a prazos, tanto para a filiação partidária, para as convenções partidárias e também as que estão sendo, inclusive, objeto de debate, desde ontem aqui no Supremo Tribunal Federal, as relacionadas ao tempo de propaganda eleitoral. Então, são essas alterações. Antes, por exemplo, nós tínhamos o período de campanha eleitoral era de 90 dias, com a atual legislação passou a ser de 45 dias. O tempo de propaganda no rádio e na TV, que antes era de 45 dias, passou a ser de 35 dias. Nós vimos na reportagem da Ana Paula Ergang que, em relação àquela questão envolvendo a participação de debates perante as emissoras, existe-se agora uma regra de que os partidos que poderão participar do debate são aqueles que tenham, no mínimo, 10 deputados eleitos. E antigamente essa regra era de que se exigia que apenas um deputado eleito, o partido que tivesse apenas um candidato já poderia participar dos debates. Então foram mudanças no que diz respeito a as regras relacionadas ao processo eleitoral que estão sendo discutidas aqui no Supremo Tribunal Federal. A decisão, seja ela qual for, que for tomada aí pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, pode interferir nas eleições municipais deste ano? Bom, a relevância exatamente dessa decisão é até por conta desse pleito municipal. Houve, inclusive, pedidos liminares, mas o Supremo decidiu, na verdade, avaliar as ações diretas de inconstitucionalidade já no mérito. Certamente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal vai impactar essa questão da disputa. Enquanto nós não temos a invalidade dessa legislação, existe uma presunção de legalidade da lei. Enquanto não há uma declaração em sentido contrário, a lei é válida e tem que ser aplicada, e é isso que vem sendo, na verdade,
sendo observado pelos candidatos, embora exista aqui no Supremo a tramitação de ações, inclusive que foram ajuizadas por partidos políticos de menor representatividade, porque o que eles pretendem, na verdade, aqueles chamados partidos, né, nanicos, é ter um tempo de maior participação para poder divulgar suas propostas, para poder divulgar as bases ali que o partido apresenta no que diz respeito às candidaturas. Então, sem dúvida, pode haver uma interferência no que diz respeito às eleições do pleito municipal deste ano, que já estão em andamento. Inclusive, amanhã, dia 26 de agosto, começa a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Então, a importância do julgamento é significativa, o momento atual é significativo e a discussão também que gira em torno disso, que é sobre a possibilidade ou não de se estender, né, essa representação para outros partidos, também é de extrema relevância. O ministro Dias Toffoli, que é relator de algumas ações, ele chegou a mencionar, inclusive, que essas alterações, para ele, as leis são constitucionais, assim como para a ministra Rosa Weber, de que todas essas discussões passaram por, inclusive, debates envolvendo, inclusive, a audiência pública. Então, na visão tanto dos relatores, né, de um modo geral, o ministro Dias Toffoli e a ministra Rosa Weber, não haveria inconstitucionalidades, né, na legislação e elas deveriam ser aplicadas. Revela, na verdade, uma intenção do legislador de determinar, colocar regras diferenciadas mesmo para aqueles partidos que possuem maior representação. E isso, na verdade, é uma tendência que se tem na Constituição Federal. Ele chegou a mencionar, por exemplo, que para determinadas ações também se exige um número de representação na Câmara dos Deputados. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação por hoje. Até a próxima. Até a próxima.